Que Deus abençoe a todos que vão acompanhar esse vídeo, tá bom? Quero aqui desejar e cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também possa estar compartilhando o nosso vídeo e colocando aí o seu, a sua curtida, o que está achando dos nossos vídeos, daquilo que nós estamos abordando aqui na Palavra de Deus. E hoje eu quero abordar aqui um assunto chamado interpretação de sonho, ou seja, interpretando sonhos, gente. Eu quero falar sobre isso. De um tempo para cá, gente, olha, eu tenho me aprofundado nisso, né? Deus tem me falado de muitas maneiras com sonho. Alguns já aconteceram, outros Deus me deu, né, o entendimento, eu pude interpretar para outras pessoas, né? E eu comecei a orar em cima disso, comecei a pedir de Deus o discernimento, o entendimento, se era algo que era Ele falando, né? Era um sonho espiritual ou se era um sonho natural. E é isso que nós vamos estar abordando aqui nesse vídeo. Interpretando o sonho, nós vamos entender aqui se aquilo que nós sonhamos é natural ou espiritual. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, verso 1, que o Senhor, Ele falou aos nossos pais de muitas maneiras, de muito jeito, pelos profetas. Nós temos vários passagens na Bíblia que Deus ele falou, né, pelos profetas, usando às vezes até animais. Quem não conhece a história, né, da jumenta que falou com o profeta Balaão, né? Olha uma forma que Deus falou com o profeta, usando um animal, já pensou? Então, Deus falou de várias maneiras, e aí a Bíblia vai dizer lá mesmo no capítulo 1 de Hebreus, verso 2, que nos últimos dias falou então o Senhor pelo seu Filho. O que é o Filho, pastor? O Filho é o Evangelho, né? O Filho, principalmente no Novo Testamento, é o Filho, é a palavra de Deus. É aquele que o Filho falou com você, falou comigo e tem falado conosco em nome do Senhor Jesus. Ou seja, então, nada pode substituir, gente, principalmente a palavra de Deus, aquilo que é a revelação da palavra de Deus, aquilo que o Filho falou com você, aquilo que o Filho já falou comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas olha, o sonho, gente, muitas das vezes, o Senhor ele nos dá para nos auxiliar também. O Senhor nos dá também para nos auxiliar. Muitas das vezes, pela falta de compreensão, de discernimento, sabe? De maturidade a respeito da palavra de Deus, né? E aí a pessoa, muitas das vezes, ela não procura aprofundar, né? Não procura ter o discernimento, entendimento das Escrituras Sagradas. E algo que Deus às vezes quer falar com a pessoa, né? Algo que muitas vezes a palavra está falando, mas a pessoa ainda não tem aquele discernimento, não tem aquela maturidade. Então, muitas das vezes, o Senhor, Ele nos mostra também através de sonho. Nós temos a experiência de Paulo, que teve um sonho, quando estava no navio, indo para Roma, que o Senhor Jesus aparece para ele em sonho, dizendo para ele que ia ficar tudo bem, né? Nós temos então Pedro também, que naquele momento estava dormindo, veio um anjo até ele, embora ali já não era um sonho, mas já era o anjo fazendo aquela obra também. Mas nós temos, né, na Bíblia Sagrada, relatos, né, relatos. O próprio Paulo teve uma visão do Senhor também, embora não era um sonho, mas ele teve uma visão do Senhor. Então, o que nós vamos entender aqui na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus? E a gente sabe que na Bíblia tem dois personagens conhecidíssimos, muito conhecidos. Um era José e o outro era Daniel, né? José e Daniel foram homens que Deus falou muito com eles através de sonhos. Através de sonhos. Sonhos que aconteceram. Sonho que Deus deu o entendimento, a interpretação e veio acontecer. Se eu pegar agora aqui a Bíblia e abrir em Daniel, capítulo de número 5, vou abrir aqui para você. Daniel,
capítulo 5, quando Daniel, no capítulo 5, verso de número 12, diz assim, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Ou seja, então Daniel, ele era um homem usado na interpretação de sonho. Daniel era uma pessoa usada para interpretação de sonho. Então, é sobre isso que nós vamos estar vendo aqui nesse vídeo. Os sonhos têm algum significado, né? Qual é a diferença de um sonho natural? Aquilo que eu estou sonhando, pastor, será que é algo natural da minha mente, da minha cabeça? Ou é algo espiritual que Deus está falando comigo? Né? Como interpretar isso então? Como interpretar isso então? Como ter a gente ter a diferença de algo que é natural ou algo que é espiritual? Porque existem dois tipos de sonhos. Existe o que é um sonho natural e existe o que é um sonho espiritual. O primeiro deles, o sonho natural, gente, ele é que diz Eclesiastes, capítulo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 5. Quero ler aqui para você. Verso de número 3, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 5, verso 3, diz assim, A palavra de Deus aqui diz assim, verso 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Ou seja, então, o sonho natural geralmente é um sonho comum. Qual que é o sonho comum? É aquilo que vem com as preocupações pessoais. Né? Você tem as suas preocupações com conta para pagar, filho, família, coisas para resolver. E muitas das vezes, dessas preocupações, como disse Eclesiastes 5,3, vêm os sonhos também. Né? Aquilo que você muitas das vezes fica falando durante também o dia, você geralmente vai ter esse sonho também. Né? Então, é um sonho comum. Você vai acordar, você vai falar, pô, sonhei até com isso, que tanto que me fiquei preocupado, sonhei até com isso, que tanto que eu fiquei falando. Agora, o sonho espiritual. O sonho espiritual, Daniel capítulo 2, verso de número 28, diz assim, Daniel capítulo 2, verso 28, diz assim, deixa eu pegar aqui para você aqui, tá? Diz assim, verso 28, mas há um Deus no céu, a qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, deixa eu pegar aqui, está meio escuro, estou gravando o vídeo agora à noite, quando estava no teu leito, são estas. Então, sonho espiritual. Aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado era algo espiritual que Daniel estava interpretando para ele, né? Como uma visão de Deus que você recebe enquanto dorme. Então, o que é um sonho espiritual? É uma visão de Deus, né, que você recebe enquanto você está dormindo. Enquanto você está dormindo, Deus vai revelar algo para você. Deus vai mostrar algo que Ele vai fazer na sua vida, né? Ou algo que vai acontecer na vida de alguém que Deus muitas vezes vai usar até você também para ajudar essa pessoa também, né? Duas características de um sonho que tem sentido espiritual é que ficamos primeiro impressionados. Então, a primeira característica, que é um sonho espiritual, que é uma visão de Deus para a sua vida, aquilo vai deixar você impressionado, como está em Daniel 1, Daniel 2,
1 e 3 diz assim, ó: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ou seja, o que aconteceu comigo. Um tempo desse eu tive um sonho assim que me deixou impressionado. E eu sabia que Deus estava me dando uma visão. E eu coloquei em oração. Quando eu coloquei em oração, Deus mostrou verdadeiramente. E até aconteceu, gente. Né? Aconteceu. Não vou entrar em detalhe, mas aconteceu. Então, a primeira característica, que é Deus falando com você, te dando uma visão enquanto você está dormindo, é algo que vai primeiro te pressionar, vai deixar seu espírito perturbado, não vai ser uma coisa natural, você vai entender isso, tá bom? E aí no verso 2 diz assim: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais foram o sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, a passagem de Daniel, nessa parte aqui, Daniel, ela só tem a ver com sonhos, gente. A forma que Deus achou de falar com Nabucodonosor. E por que Deus falou com Nabucodonosor? Porque Daniel estava ali, usado para interpretar aquelas visões de Deus. Usado para falar aquilo que Deus estava falando ali, naquele momento, com Nabucodonosor. Então, o Nabucodonosor, quando teve seu sonho, ele ficou impressionado, ficou maravilhado, o espírito dele ficou agitado, e ele procurou pessoas para interpretar. Porque ele, naquele momento, ele sabia que aquele sonho não era um sonho natural, era algo espiritual. Então, quando é sonho espiritual, quando é Deus falando com você, numa visão, né, você vai querer buscar o entendimento disso. Você vai querer buscar a revelação disso, né? Você vai querer buscar isso aí. E interessante, além de deixar você impressionado, outra hipótese que pode ser uma visão de Deus, Deus falando com você no sonho, é aquilo que você não vai esquecer. É aquilo que, quando é um sonho trazido apenas naturalmente, pelas questões de trabalho, do dia a dia, dos que você fala, ou de algo até que você alimenta também, enfim, da forma que você deita para dormir também, isso geralmente você vai esquecer, porque vai ser sem significado, vai ser sem nada. Vai ser um sonho, né, natural. Mas quando é Deus falando, irmãos, é diferente. Nosso espírito se agita. E nós podemos orar que Deus vai dar um entendimento, Deus vai dar revelação, ou Ele vai usar alguém para falar conosco, para nos ajudar a interpretar aquilo que Ele está falando. E muitas das vezes nós não estamos entendendo, gente. E não descarta isso não, gente, tá? Não jogue fora isso não. Como eu disse, nada pode estar acima da palavra de Deus. Nada pode ser colocado acima da palavra de Deus, né? Paulo disse, até que se vier um anjo, qualquer outra pessoa falar algo que está acima da palavra de Deus, seja anátema, amaldiçoado. Então, mas o sonho, gente, auxilia, como eu já disse no começo, o que Deus está falando conosco, o que Ele quer fazer conosco. Às vezes você está orando, você está pedindo a Deus uma resposta, está buscando a Deus por uma situação, e Deus vai, talvez, de alguma forma, Ele vai te auxiliar dando até um sonho, né? Coloque em oração, ou fala, Senhor, me mostra se é o Senhor que falou, se é um sonho espiritual, né? Então, essas duas coisas, primeiro, duas características, você vai ficar impressionado com aquilo que Deus vai mostrar para você. Segundo, você não vai esquecer do que Deus vai falar com você, né? Já o sonho natural, vou colocar aqui, já o sonho natural não nos incomoda tanto, e logo já a gente não lembra dos detalhes. Então, essa é a diferença do sonho espiritual para um sonho natural. Sonho natural, você não vai ter tanto incômodo. Logo você vai deduzir que é coisa da sua cabeça, o que você se alimentou, o que você falou, as preocupações que você teve, né? Talvez até o caso, muitas vezes você dorme, nem sequer faz uma oração a Deus, né? Você sabe que nós somos compostos pelo corpo, alma e espírito. Quando você deita para dormir, o seu corpo dorme, sua alma descansa, mas o seu espírito não. Então é importante você, antes de dormir, você também orar, pedir para Deus guardar o momento do seu sonho, do seu sono, aliás, né? O momento ali que você está descansando, tá bom? E aí,
Como que eu posso, pastor, interpretar um sonho, revelar um sonho, né? Primeiro, quando você pega em Gênesis, capítulo 40, verso 8, e no próprio Daniel 26, 28, que nós acabamos de ler, capítulo 12, versículo 26 e capítulo 28, diz assim, ó: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e na sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige nem... deixa eu pegar aqui e ler mais claro, gente, ó. Capítulo 27, ó, verso 27, perdão. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pôde revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, a qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Ou seja, irmãos, somente Deus pode revelar o sentido dos sonhos, gente. Somente Deus. Tá? E o que é preciso, então, pastor, para interpretar, para revelar o que Deus falou comigo? Primeiro, você já sabe, somente Deus. Daniel falou, somente Deus. Não tente tomar a glória de Deus para a sua vida. Se alguém te procurou você para contar um sonho, e talvez você já até deduziu que ali pode ser algo espiritual, mas se Deus não te deu nenhuma interpretação, se Deus não te revelou nada, não fale da coisa da sua cabeça, gente. Felizmente, no meio do povo, né, da igreja, o povo cristão, os crentes, tem muito isso. Muita gente entregando coisas do seu coração, entregando coisas da sua mente, da sua cabeça, ou querendo, né, se fazer que de muito unção, mas isso é perigoso, gente. Eu, particularmente, eu não faço isso. Tá? Quando alguém me procura para me contar um sonho, se eu tenho entendimento que é algo espiritual, que Deus está querendo falar com aquela pessoa, irmão, sabe o que eu falo? Irmãos, eu vou orar. Se Deus me der algum entendimento, alguma revelação nesse sonho, eu vou passar para o senhor, ou para a senhora, para quem quer que seja. Senão eu vou ficar na minha, gente, tá? Felizmente, muitas das vezes, as pessoas que estão na igreja, elas induzem os seus líderes ao erro, porque elas ficam querendo uma interpretação, talvez de algo que pode ser até natural, talvez espiritual. Mas antes de você falar com qualquer pessoa, peça a você mesmo, em oração, se é Deus que está falando com você, se é Deus que está querendo mostrar algum recado para você, alguma visão para você, tá bom? Não vá buscar qualquer orientação sem antes você consultar a Deus em nome de São Jesus. Daniel diz, só Deus pode fazer isso, né? Então, como que eu posso interpretar se é algo que Deus está falando comigo? Primeiro, então, buscar Deus em oração, né? Buscar Deus em oração. O profeta Daniel, ele buscava a Deus, né, na interpretação dos sonhos. Quando você pega o capítulo 2, do verso 15 até o 22, Daniel está fazendo isso, né? Ele está buscando a Deus em oração para interpretar o sonho. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, orar a Deus, né? Pedir a Deus o dom do Espírito Santo. Aí Deus ele pode dar o dom, que está em Efésios, né? Efésios. Eu estou olhando aqui, gente, porque eu estou com o esboço aqui no notebook aqui, tá bom? Talvez você está vendo aí, está olhando, o pastor está olhando para onde ali? Estou olhando aqui o esboço está no notebook, tá? Efésios, capítulo de número 4, né? Então Daniel, ele buscava a Deus, a interpretação do sonho, pois você pode ler Daniel 2, capítulo 2, verso 15, até o versículo 22. Amém? Tá? Não vai dar nada à sua cabeça, não. Do fruto aí da sua mente, do que você... não, eu acho que pode ser isso, fulano. Não, faz isso não.
Efésios 4:8 diz assim, ó, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, se há alguma coisa que Deus está falando, você orou a Deus, né? Então você vai pedir a Deus esse dom do Espírito Santo, para discernir, né? Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 10, que diz assim, capítulo 12, verso de número 10, diz assim, olha só, vamos lá, o 10, diz assim, a operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Então, quem dá o dom é o Espírito Santo. Se é algo que Deus está falando no sonho, que quer que você interprete, quer que você revele, você orou a Deus. Deus vai dar o discernimento para você interpretar. Se não for nada de Deus, então ele não vai dar nada para você. Então você pode descansar o teu coração, tá? Então, importante nós entendermos, irmãos, que devemos estudar a palavra de Deus. Como eu disse no começo, volto a falar. Estudemos a palavra de Deus. Acima de tudo, Cristo tem falado conosco na sua palavra. Se chegar de ver um sonho e for espiritual, busque em oração, peça o discernimento, peça o dom do Espírito Santo, ele vai te ajudar, tá? Como ele tem feito comigo. Eu tenho orado, tenho buscado, o Espírito Santo me dando discernimento. Se não, estuda a palavra, permaneça com a palavra, é nela que você vai encontrar o que você precisa para a sua vida, necessita para a tua vida. Somente através da palavra de Deus podemos ter resposta, né? Resposta, se é sonho em vão ou não. A palavra de Deus, gente, é capaz de entrar no nosso íntimo, discernir tudo, gente. Como diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12, que eu quero ler para vocês aqui. Hebreus, capítulo 4, verso número 12. A gente está lendo aqui, fazendo vídeo, mas mostrando a Bíblia, tá bom? Nunca deixando a Bíblia de lado. Jamais, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a melhor coisa é você ficar com a palavra. Ela é capaz de entrar no nosso íntimo, discernir o que precisa ser discernido, revelar o que precisa ser revelado. E se o sonho não tiver de acordo com a escritura, então não é de Deus, gente, tá? Deus não vai dar nada para você, para confundir você, para te deixar confuso, para te deixar, perturbado. Se é algo de Deus, se Ele der algo para você, for algo dele, Ele vai dar o discernimento, Ele vai dar a revelação. Se é um livramento, se é algo que Deus está querendo mostrar para você, Deus vai falar, tá? Então, muitos sonhos são claros. Esses sonhos que eu tive, foi bem claro, gente. Me deixou assim, como Nabucodonosor. Eu lembrei de todos os detalhes. E entendi que Deus estava me mostrando para orar por pessoas que Ele me deu sonhos, para Deus dar livramento. Né? Porque às vezes até nisso, você não está intercedendo como deveria interceder. Você às vezes não está orando como deveria estar orando. Por alguém da sua casa, um irmão, não sei. Deus então vai te dar um sonho. Para te mostrar que aquela pessoa precisa de uma intercessão mais forte, mais eficaz, com mais veemência da sua parte. Então Deus vai ali e vai fazer a obra. Então, os sonhos, eles têm que ser claros para ser de Deus, né? Onde Deus fala de forma específica e direta, gente. O seu propósito, né? Mateus, eu vou ler aqui Mateus capítulo 1, verso de número 20.
Alguns textos eu quero ler. Mateus 1, verso 20. Mateus 1, verso 20 diz assim, ó. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Está vendo? Olha Deus falando com sonho através de José, para falar que aquilo que Maria, sua esposa, estava gerando era obra do Espírito Santo, que era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, onde Deus fala de forma clara, específica e com propósito, tá? Se não tiver propósito, irmão, não tem nada de Deus. Descarta, ora, peça para Deus te guardar quando você for dormir, como eu já disse, tá bom? Outro nos faz sentir os seus significados de forma mais fácil, né? O próprio Mateus 27, verso 19, diz assim, Mateus 27, capítulo 27, verso 19. Qual que é a forma mais fácil? O significado, né, de uma forma que é Deus mesmo falando. Mateus 27, verso 19, diz assim, vamos lá? Olha só. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa do seu respeito. Olha só, outro sonho. Veja que Deus fala com sonho. Então veja que Deus fala através de sonho. Aqui era a mulher de Pilatos, falando para que Pilatos não se envolvesse com Jesus, porque ela tinha um sonho um dia antes do seu julgamento, mostrando que ele era um homem justo. Portanto, que Pilatos, o que ele fez? Ele se isentou do sangue, ele pegou uma bacia e lavou as mãos para se isentar do sangue, né? Então, ali teve um sonho muito, significativo e até fácil para aquela mulher de Pilatos, para que ela entendesse, né? Então, como um aviso, né? Foi um aviso, né, de Deus naquele momento. Então, para encerrar aqui o vídeo, não ficar muito longo, de qualquer forma, meus amados, a todos que estão assistindo esse vídeo, olha, de qualquer forma, gente, é preciso você buscar a Deus, tá? Se teve alguma revelação, busca a Deus. Deus vai te dar a revelação. Deus vai te dar a interpretação, Deus vai te dar a revelação daquilo que você precisa em nome de Senhor Jesus, tá bom? Então, se você tinha alguma dúvida em relação a sonho, essa é a palavra que eu queria deixar para você, tá bom? Se tirou a sua dúvida, ou se não tirou, coloca nos comentários aí também, deixa nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Eu vou responder aí a sua dúvida aí, tá? Mas demais, Deus abençoe a todos, reforçando, inscreva-se no nosso canal, gente. Ajude a gente a crescer aí no canal. Nosso propósito aqui é só divulgar a palavra de Deus, tá bom? Demais, Deus abençoe a todos. E forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.